Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Bilu. Bom, vocês sabem que nós estamos fazendo o Novembro Azul. Nós estamos falando aqui no canal referente aos homens da Bíblia e hoje nós vamos falar de Paulo de Tarso. Você já conhece ele? Eu creio que sim. Agora, se você não conhece assim minuciosamente, então aí está um pouquinho do estudo que nós fizemos referente ao Paulo de Tarso. E eu te convido já abre a tua Bíblia, já liga o teu Waze, que nós vamos para o endereço, eu vou te passar aqui agora, já é rápido assim. 2 Timóteo, é uma carta, a carta que Paulo fez quando ele estava preso, a carta que ele fez para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Esse é o endereço que você vai colocar no teu Waze lá, tá? 2 Timóteo, capítulo 4. E nós vamos no versículo ali, no versículo 6, do 6 ao 18. Aí a gente vai estar lendo essa parte. Vamos lá? Já abriu a sua Bíblia? Já ligou o teu Waze para a gente fazer essa viagem maravilhosa comigo? Eu espero que sim. Que Deus venha nos dar sabedoria e entendimento de tudo aquilo que Ele quer passar para nós através dessa lição de hoje. Então vamos lá, a leitura da Palavra de Deus. Essa é a nossa amiga. Toda resposta que você quer referente às suas perguntas, às suas dúvidas, os seus questionamentos, elas estão aqui. Aqui é o manual do ser humano, o manual nosso, onde traz o Senhor, deixa aqui para nós muitas respostas das nossas questões do dia a dia. Agora tem perguntas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente não acha uma resposta. Por quê? Tem coisas que é só lá do alto. A gente não deve questionar. Se o Senhor não deixou aqui como resposta, então não venhamos questionar o porquê dos porquês, né? Então vamos lá fazer a leitura. Hoje está calor. Vamos começar a leitura. Espero que você já tenha pego o teu caderno também para estar fazendo as anotações de hoje. Vambora, meninas e meninos, vambora, que o tempo corre, ó. Vamos à leitura, capítulo 4 de 2 Timóteo, a partir do versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, quer dizer, sem medo, sem dor, entendendo aquilo que está acontecendo, né? E o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia que ele já ia morrer. Paulo estava vivendo uma situação, ele escreve essa carta para Timóteo, né? Na sua segunda prisão. Essa segunda prisão dele, ela está totalmente diferente da primeira prisão dele. A primeira prisão, ela vinha a respeito de ciúmes, ela vinha a respeito de outras situações, porque ele estava evangelizando, por coisas assim, né? Porque ele estava fazendo a obra de Deus, levando a palavra, convertendo as pessoas, tirando as pessoas daquele mundo de idolatria, de imundícia e levando para os caminhos do Senhor, né? E essa prisão, ela é uma prisão diferente. Então nós temos essa carta como últimas palavras de Paulo. Paulo já sabia que ele ia ser morto, ele estava numa prisão em Roma. Aí ele escreve assim no versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica.
Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Versículo 12. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Versículo 14. Alexandre, o lateeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guardaste também dele, porque resisti muito às vossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado, posto a conta. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprido a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Versículo 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Essa é a carta de Paulo, a sua última carta antes de ser decapitado em Roma, porque ele é um cidadão romano, né? O imperador da época era o imperador Nero, mais ou menos há 60 anos, né? Na abádia das Três Fontes. A segunda prisão de Paulo foi numa masmorra férdida, úmida, fria, insalubre. Faleceu em 64, no ano 64, aos 63 anos. Seus pais eram palestinos imigrantes para Tarso, mas eram judeus piedosos. Depois de muito aterrorizar os cristãos em Jerusalém, ele decidiu agir em Síria. Foi quando aconteceu a sua conversão, no caminho de Damasco, aos 28 anos de idade. Foi quando Paulo de Tarso se converteu. Foi quando ele teve o encontro com Jesus. A primeira prisão é totalmente diferente, né? A primeira prisão, ele foi preso como um apóstolo, em prisão domiciliar. E essa segunda prisão, ele foi preso como o pior bandido. E sabendo ali que ele ia morrer, né? Diferente da primeira prisão. A primeira prisão, ele sabia que ele ia ser solto, que Deus ia fazer a obra, que ele ia ser libertado, né? Mas agora não. Dá até para perceber que ele já está, né? Na verdade, ele já está se despedindo. É uma despedida, é uma carta de despedida. Porque ele sabe que dali ele não ia passar, né? Ele teve todo esse processo até chegar em Roma, porque como ele é soldado romano, ele só poderia ser morto em Roma, né? Então, por isso que ele já sabia que dali ele não sairia mais em vida, mas ele traz ali ao coração dele um conforto, né? Ele traz um conforto ali. Combati o bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Às vezes a gente quer o bônus da liderança, mas não queremos o ônus, né? Nós queremos a vitória, mas não as lutas. E com ele, né? A última carta que Paulo escreveu, a carta para Timóteo, ela está no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 18. Foi onde a gente leu. Quem está por trás desta prisão? A gente pergunta, né? Não era mais os judeus, por motivos como zelo, como ciúmes,
mas era Roma que estava, era o imperador Nero que estava prendendo ele, era contra esse povo, todo esse povo que estava contra Paulo, né? Então ele sabia que ali já era o fim dele aqui na terra, né? Mas ele já sabia que ele estava indo para a glória com o Pai. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, mostra a gravidade da prisão dele, o motivo da prisão dele, né? Então vamos ver ali. Paulo preso como bandido, né? No versículo 9, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. A gente viu várias vezes que as vezes que o Paulo foi preso, Paulo estava preso ali e Deus usou ele ali naquela prisão para escrever cartas. Nós vimos isso em outros vídeos também, né? Eu creio que Deus separou ele ali na época, quando ele foi preso como apóstolo, né? Para que ele mesmo separasse aquele tempo para ele estar escrevendo essas cartas. Essas cartas são muito... A prisão de Paulo foi muito importante, porque foi através dessas prisões que ele fez essas cartas que hoje estão na Bíblia, como um estudo, como um grande ensinamento para nós, né? E aí ele escreve para Timóteo, né? No versículo 10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Olha isso. Para que também eles alcancem a salvação, Quer dizer, ele já tinha certeza da salvação dele, né? E ele queria que nós também tivéssemos a certeza da nossa salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Aí no 9 ele fala, no 11 ele fala assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E no 12 fala: se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Paulo mostra aqui o quão preparado ele está para a vinda de Cristo, para o momento de Cristo vir buscá-lo. Então ele está muito sereno. A gente mostra ali, né? Tem o desespero, né? Eu creio que ele estava ali desesperado com medo, porque ele era um ser humano, né? Mas também, dentro dessa questão, ele tinha também a serenidade e a paz de que ele ia para a glória, ele ia estar com o Pai, né? E aqui, olha, ele fala, né? No capítulo 4, no versículo 8, ele fala assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quem foi Paulo? Paulo morreu pobre. Paulo morreu abandonado, cheio de cicatrizes, tirado de uma masmorra insalubre, nojenta, levado para o batíbulo e degolado. Batíbulo é o nome que se dá ao local ou instrumento usado para execução de condenados à pena de morte. Então, quando vocês veem esse nome batíbulo, vocês sabem que é o instrumento ou o local, né? Onde a pessoa é morta ali. Quem foi este homem? Quem foi Paulo de Tarso? O que ele fez, né? Ele pregou o evangelho. Ele pregou o evangelho de Jerusalém ao Estérico. Plantou igrejas,
nas províncias, na Macedônia, na Galácia, Ásia Menor, a Quíria. Um homem açoitado, apedrejado, preso para alívio do Sinédrio. Enfrentou naufrágios, foi caçado por todos os lados e por muitos. O que Paulo deixou? Ele deixou igrejas estabelecidas, líderes constituídos nas igrejas. Quem é este homem que, tão inteligente e tão usado por Deus e tão pronto? Vocês perceberam que ele está pronto? Nós vimos que em Filipenses capítulo 3, 5 a 6, fala que Paulo, ele era um judeu puro sangue. Em Atos capítulo 22, versículo 3, diz que nasceu em Tarso da Cilícia, portanto cidadão romano, por direito de nascimento, e que foi enviado pelo seu pai para Jerusalém, onde morava sua irmã. Ele foi para lá para estudar aos pés do grande rabino Eto da Releu, para ser um líder do judaísmo, para ser um exponente da sua religião. Ele se forma aos pés de Gamaliel, recebendo instrução, conhecimento e capacitação. Em Gálatas 1,14 fala que dentro da sua idade ele era destacado exatamente pelo zelo da lei e tradição dos seus pais. Homem culto, poliglota, personalidade forte, espírito de liderança. Porém, ao mesmo tempo que Saulo se fortaleceu em Jerusalém aos pés de Gamaliel, neto do famoso rabino Hillel, um outro rabino crescia em Israel, né? Não na Jerusalém onde estavam os sinédrios, mas na pequena e desprezada, pobre Nazaré da Galileia. Paulo viu através da vida dele, Deus usando ele. Paulo viu cegos vendo, aleijados andando, surdos ouvindo, mudos falando, cativos libertos, leprosos purificados, mortos ressuscitando. O evangelho era pregado pelo poder do Espírito Santo. Isso tudo provoca ciúmes por parte de Sinédrio, que escala os fariseus para vingá-lo, para policiá-lo, para investigá-lo. Em Atos dos Apóstolos escreve Saulo como uma fera selvagem. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 1. Inspirando ameaças e mortes contra os discípulos. Em 1 Timóteo capítulo 1, 3, ele mesmo se define como um blasfemo, um insolente. Em Atos capítulo 22, versículo 4, diz que ele perseguiu o caminho até a morte. Ou seja, ele não só perseguia, ele perseguia os crentes, ele perseguia a relação dos crentes com Deus. Ele perseguia a igreja, não era só os crentes, ele perseguia a igreja. Quando ele perseguia a igreja, ele estava também perseguindo ao Senhor. Aí vamos ler então, Atos capítulo 22, versículo 4, fala assim: perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisão tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destes cartas para os irmãos,
fui a Damasco para trazer manifestado para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Em Atos 26, capítulo 9, ele não perseguia só os crentes ou a relação dos crentes, ele perseguia Jesus. Esse era o Paulo de Tarso, o homem que perseguiu o Senhor através dos crentes, através da igreja. Mas eu sempre falo para vocês, né? Para a gente tomar cuidado muito na hora de julgar as pessoas. Em vários vídeos eu falo isso. Eu não vou evangelizar tal pessoa porque aquela pessoa né? Olha o que Paulo, o que o Senhor fez com Saulo, né? O que ele fez com Paulo, a transformação. Todos nós merecemos, né, a salvação em Cristo Jesus. Todos nós merecemos a salvação. Tem pessoas que querem seguir o caminho e tem pessoas que querem perseguir o caminho. Tem diferença. Mas eu quero perguntar para vocês. Paulo aqui, ele mostra para nós. Eu quero perguntar para vocês uma coisa. Paulo, ele mostra para nós que ele estava preparado para a vinda do Senhor, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso é vida, é submissão, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Hoje a gente vê que muitas pessoas não querem se sujeitar às coisas de Deus, aos ensinamentos de Deus, né? Isso reflete a sublime esperança acerca não só do seu futuro, mas de todos que com ele seguem verdadeiramente a Cristo, né? Expressa uma plena confiança na soberania de Deus. Nos sujeitar a Deus é um exemplo de confiança. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, fala assim, confirma essa confiança que ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada. Ele fala assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Precisamos almejar a vinda do Senhor, nos aguardar, estarmos preparados, prontos para a vinda do Senhor. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala assim: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de ânimo dobre, purificai o coração. Quando Paulo fala assim, combati o bom combate, ali no versículo 7 do capítulo 4 de 2 Timóteo, quer dizer, é seguir com confiança, obediência aos ensinamentos de Jesus, sem temer mal algum. Deus não nos deu o espírito de covardia. Isso está no versículo 7. Guardei a fé. O que ele quer dizer isso? É porque a fé pode ser perdida. É preciso vigiar e tomar cuidado para não perdê-la. A fé está ligada à razão, ao entendimento. Por isso a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, 17. Vamos ler lá, Romanos, capítulo 10, 17. Atos Romanos. Fala assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A gente tem pessoas que falam assim: ai, Senhor, eu queria ter mais fé. A fé, ela vem por ouvir.
De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso, quando a gente fala que a gente vai ler a Bíblia, tem gente que lê a Bíblia assim, ó. Não. O ouvir a palavra é ler a palavra em voz alta. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés dos que anunciam a paz. Nós temos que ler a Bíblia em voz alta. Não é só ouvir a palavra de Deus quando o pastor está falando, mas quando você estiver na sua casa lendo a palavra de Deus, leia em voz alta. Eu achei interessante, ontem nós estávamos indo num dado local e nós paramos o carro no farol e tinha uma moça lendo a Bíblia em voz alta. Ela estava dentro do carro, na frente de um banco, acredito eu que esperando a pessoa sair de lá de dentro. E ela estava com a Bíblia no banco do carro, ela estava dirigindo, né? Ela estava no banco do motorista, e ela estava ali lendo a Bíblia em voz alta. Eu falei assim, essa ouve a Bíblia. Essa ouve a Bíblia, porque ela está lendo em voz alta. Então, quando a gente lê a Bíblia em voz alta, nós também estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós só não estamos lendo em silêncio. É muito importante nós lermos em voz alta. Guardar a palavra de Deus é ouvir a palavra de Deus em voz alta, ou seja, pelo conhecimento da palavra de Cristo Jesus. Não dá para você orar, Senhor, eu quero ter mais fé. Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que afeta a razão? O que afeta a nossa fé, a razão? As circunstâncias do dia a dia. A emoção, os sentimentos afetam a nossa fé. Em 1 Reis, capítulo 18, o profeta Elias enfrenta 450 profetas de Baal. Faz descer fogo do céu e elimina todos. E Deus manifesta ali o seu milagre. Os profetas queriam queriam matar Elias, mas foram eles que morreram. Esse é o primeiro exemplo de Elias. O segundo exemplo vem de Jezabel. A gente estudou o vídeo de Jezabel, tem o vídeo aí falando de Jezabel do nosso estudo referente a Jezabel, dá uma olhada aí. Jezabel, enraivecida, ela manda matar Elias. E Elias foge de uma rainha. As circunstâncias que Elias passou ali fez com que ele tivesse depressão, tristeza, sentimento ruim, ele queria morrer, né? Um sofrimento muito grande. Elias, ele devastou, ele destruiu 450 homens e fugiu de uma rainha, da rainha Jezabel, porque ali a fé dele estava bem tremenda. Ali ele vai para o deserto, entra numa caverna, fica em depressão e pede para morrer. As circunstâncias, a emoção, os sentimentos afetam a nossa fé. E muitas vezes Satanás, ele aproveita desta situação de fragilidade, como frustração, decepção, um momento difícil, seja ele financeiro, emocional, enfermidades, problemas com filhos, com o cônjuge, com seu parceiro. Ele usa dessas artimanhas para derrubar, para destruir a tua fé. Paulo estava preparado para a morte dele. Ele deixou isso bem claro para nós. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E nós? Será que hoje a gente pode falar isso se o Senhor vier nos buscar ou estivermos em um momento de muita fragilidade, a ponto de sabermos que estamos morrendo?
Nós poderíamos falar assim como Paulo falou essa frase: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muitas vezes, no momento de dificuldade nossa, muitos já negam Jesus. Não, porque Jesus não existe. Eu estou passando por isso, Jesus não existe. Se Deus existisse, eu não estava passando por essa situação. O problema a questão é, estamos preparados para a vinda de Jesus? Hoje eu estava conversando com minha mãe falou assim, ela quis dar a entender que ela tem medo de morrer, porque como que eu vou morrer e como que vai ficar vocês? Eu falei, mãe, a gente vai ficar do jeito que a gente está hoje. Mas aí se eu morrer, para onde que eu vou? Eu falei, mãe, para onde você vai? Ela falou assim, eu vou para o céu. Mas ali eu vou estar sem vocês. Eu falei assim, não, ali você vai estar no céu. Mas você vai estar com Deus. Você vai estar com aqueles que você já conheceu aqui na terra. Você vai estar conhecendo, você vai estar assim, reencontrando com os seus familiares. Ah, mas eu não queria estar com os meus familiares, eu queria estar com vocês. Eu falei, então, aí você vai ter que ter paciência. Lá você vai precisar ter paciência. Lá não vai ter esse tipo de sentimento, mãe. Ah, eu estou paciente, eu não estou impaciente, eu tenho fé, eu não tenho fé. Lá não vai ter esses sentimentos. Você só precisa o quê? Falar para o Senhor, Senhor, eu estou preparada para a tua vinda. E o Senhor vai vir a hora que Ele achar que tem que vir. Eu não estou falando isso porque minha mãe está à beira da morte não, tá, gente? Eu posso estar à beira da morte, você, qualquer um de nós, né? A nossa hora, a gente não sabe a nossa hora. Então nós precisamos o quê? Estar como Paulo, estar preparados. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Lutei todas as lutas e eu venci com Cristo Jesus. Eu fiz a minha obra aqui na terra para o Senhor. E em todo esse tempo que eu estava aqui na terra, Senhor, eu estava me guardando para Ti também. Eu me preparei para esse momento. Será que a gente está preparado para a volta do Senhor Jesus? Muitos estão na igreja, mas estar na igreja não quer dizer que estamos preparados. Nós temos fé, nós sabemos para onde nós vamos, nós temos aqui na terra separado nosso tempo para o Senhor. O Senhor fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,16. Separei alguns versículos que falam a respeito, que nos prova que nós temos direito da salvação em Cristo Jesus. Todo aquele que é separado, todo aquele que vive para o Senhor aqui na terra. Todo aquele que crê na cruz do Calvário, na cruz vazia. Eu sempre falo isso para vocês. Na cruz vazia, no sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, né? Em 1 João capítulo 2, versículo 17, fala assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em 1 João capítulo 5, versículo 11, fala assim: esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 5, 13, continua falando assim: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem vida, que tem a vida eterna. E aí, por último, eu vou deixar aqui para vocês em Romanos capítulo 6, versículo 23, que fala a respeito do pecado e da morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que crê em Cristo Jesus, crê na salvação em Cristo Jesus, crê que o Senhor morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Não existe o Deus morto que possa nos salvar.
Se Deus está morto, se o Deus morto está nesse estado de morto, é porque ele não pôde salvar nem a ele próprio. Por isso que Jesus ressuscitou. Ele salvou a si e salvou a nós também, a todo aquele que nele crê. Hoje a gente vê muitas pessoas aí adorando e separando a sua vida para deuses mortos. O Deus morto, ele não pôde salvar nem a ele mesmo. Não vai poder salvar você. E a luz que nos salva é Cristo Jesus. Nós vemos muitas religiões falando de luz, de luz, de luz. Se a sua luz não for Jesus Cristo, essa luz não vai te levar a nada, só vai te levar à perdição e à morte total. Paulo estava preparado para este momento, preparado para a morte dele, preparado para a vinda de Jesus. A vinda de Jesus, ela veio no individual, ela veio para Paulo, ela não veio no montante, para uma humanidade inteira. O Senhor, ele pode vir assim para nós também, não quando ele vier para a humanidade inteira, buscar a tua igreja, mas ele pode vir para buscar somente você. E você está preparado para essa vinda? Eu espero que sim. Que o Senhor Jesus te abençoe, abra o teu coração, abra o teu entendimento, para você entender que aqui na terra você não está aqui à toa e nem para perder tempo. O tempo é hoje. Se entregue para Jesus. Senhor, abra o meu coração, me dê o teu entendimento, me dê sabedoria para que eu possa abrir mão das coisas do mundo e viver somente aquilo que agrada ao Senhor. Peça para o Senhor que Ele vai abrir o teu coração, Ele vai te dar entendimento. E a paz, né? O entender a palavra de Deus, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai entender. A fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, ela não vai entrar aqui e não vai entrar no teu coração. Amém? Busque uma pessoa que conheça a palavra de Deus, vá até uma igreja séria, sabe? Se você vê que a igreja fala a respeito da cruz de Cristo, da crucificação de Cristo, do sangue derramado ali, do sangue do Cordeiro ali derramado na cruz do Calvário, fala da ressurreição de Cristo, da vida eterna, da salvação, do justo, do pecador. Se você entrar numa igreja e ele falar a respeito disso, você pode ficar nessa igreja. Agora, se você entrar numa igreja falando que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, porque isso, aquilo, outro, Deus fala assim: abra mão de tudo, pegue a tua cruz e siga-me. Isso Ele fala para você. Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Não esqueça aquele like, compartilha o vídeo também. E você que chegou agora, se inscreve no canal, dá um like. Nós temos uma playlist aí falando a respeito das mulheres da Bíblia, que nós fizemos os estudos de algumas mulheres da Bíblia, está no playlist no Outubro Rosa. E agora nós estamos fazendo o estudo do Novembro Azul, falando de alguns homens da Bíblia. Seja bem-vindo você que está chegando agora, Deus te abençoe, tem muita coisa boa aí neste canal. Fiquem de olho. Tchau, tchau, eu fico por aqui.